vocês. Então, quando for assim, por favor, comentem, falem alguma coisa rapidinho aí, professor. Falta gravar, que aí eu volto para cá e eu adiciono, tá? Então, legal. E- Então, beleza. Então, uma vez que já foi, a gente conseguiu entender esse nível de abstração e essa hierarquia dessas classes, a gente entra na herança, né, que é tudo aquilo que se herda, né, não que vem da classe de cima, é aquilo que se transmite por hereditariedade, né, com características genéticas dos pais, por exemplo. Então, uma das características mais importantes da linguagem orientada a objetos é a capacidade da facilidade de reutilização do código, o aproveitamento da classe e métodos que já estejam implementados e cujo funcionamento já tenha sido testado e comprovado. Então, a característica da herança é justamente isso, é você herdar aquilo, ter uma hereditariedade em relação às classes superiores. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é justamente essa reutilização, porque você não precisa recriar código, né? Se aquela classe já pede características específicas, características que são pertinentes a você, você simplesmente vira uma subclasse dela e você vai herdar essas características, né? Por exemplo, digamos que você tem uma classe pessoa, ela já tem CPF, ela já tem CPF, cor, sexo e assim vai, né? Então, se você vai ter uma classe embaixo aqui, que vai ser uma subclasse dessa, então você já não precisa mais recriar esses atributos, porque eles já estão criados nessa classe superior. Com isso, você reaproveita código, reorganiza seu código, e isso facilita muito a vida. Então, esse é o conceito de herança, de você herdar classes de uma classe, herdar atributos de uma classe superior. Assim, tu vai diminuir o esforço de implementação, facilitar a manutenção e minimiza a possibilidade de erros, né? Então, aqui, por exemplo, seguindo aquele mesmo exemplo anterior, nós tínhamos um mamífero que ele tem a capacidade de mamar e de possuir pelos. Abaixo dele tem um primata. O primata ainda é um mamífero, então ele ainda possui a capacidade de mamar e de possuir pelos, mas ele também possui mãos e pés e também possui uma certa inteligência. Mais embaixo, né, nós vamos ter a classe ser humano, que vai herdar características tanto de primata como de mamífero. Então, o ser humano ainda é um primata, que ainda é um mamífero, então ele vai possuir a capacidade de mamar, de possuir pelos, de possuir mãos e pés, ter uma determinada inteligência, de andar ereto e de filosofar, no caso que aqui o ser humano possui uma capacidade maior. Então, com isso, a gente pode ver que o ser humano, ele herda características comuns às classes superiores, certo? Então, ele tem as suas características específicas, como andar ereto, por exemplo, que não é uma característica de todo mamífero, mas ele herda algumas características dessas classes superiores, né? Isso facilita muito a vida, porque você não vai precisar criar, por exemplo, uma classe mamífero e depois, dentro da classe ser humano, criar os mesmos atributos, repetir o código. Não, você simplesmente utiliza o conceito de herança e você pode herdar essas características, né? Com isso, você vai poder ter classes prontas que você vai poder, que vão poder ser usadas, né? E você vai poder criar a partir daí novos objetos, né? E aí a gente vai entrar no conceito de superclasse, subclasse, ancestrais e descendentes, né? Que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, o programador só vai escrever o que vai mudar, alterações nos ancestrais, ou seja, nas pessoas que estão acima, né, nessa hierarquia, se propagam aos descendentes, né? Então, se for criado um novo atributo ou mudado um tipo de algum atributo, isso vai ser herdado por demais, né? A base conceitual para permitir a extensibilidade do software, porque a partir daí você consegue estender as coisas e adicionar as coisas sem precisar modificar tudo, né? Entra no conceito de reusabilidade de código e de comportamento, e com isso menos bugs, né? Quanto menos tu ficar Ctrl+C, Ctrl+V, menos tu vai precisar fazer uma correção em diversos lugares, com isso tu tem uma mais produtividade e tu tem a menor chance de ter erros aqui, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo da classe animal, certo? Que a classe aqui embaixo nós vamos ter a classe mamífero e a classe ave. A classe mamífero e a classe ave, elas vão estender características da classe animal, ou seja, ele vai estar herdando coisas da classe animal. Então, a classe ave também, nesse caso aqui, vai estender a classe animal pegando suas características. E mais aqui embaixo, a classe homem, por exemplo, ela vai estender a mamífero, que estende animal. Então, ela vai poder pegar todos os atributos e métodos que estão aqui para cima, né? Então, legal? Tudo certo aqui? Até aqui tudo certo? Deixa eu dar uma olhada. Eu vou acompanhar, então, o conceito de herança, o funcionamento dele, e do que é a ideia e o porquê da importância desse conceito. Isso é extremamente interessante, porque isso facilita muito a implementação e a reusabilidade, né? Então, isso é realmente interessante. A gente vai ver aqui um exemplo de implementação, né? Se eu não me engano, foi até o Júnior que fez a implementação. Começando aqui por baixo,
Nós temos a classe funcionário, né, onde ela possui alguns atributos aqui, né, que é o nome, RG, o salário, certo? E aí o que vai acontecer? Aqui em cima nós vamos ter uma classe chefe, que ela vai estender funcionário, ou seja, ela vai ter atributos que vão ser atributos dele, certo? E vão ser estendidos para cá. Então ele vai ter aqui o string nome, string RG, float sol e float contas. Ele vai ter float gastos extras, float adicional. Ele vai ter aqui esse construtor da superclasse, né, que são as características lá da superclasse dele, que é o nome, F, RG e o salário, né, que a gente vai ver vendo aqui, ó, nome, RG e salário, que são características daqui da classe funcionário. Então, a implementação funciona dessa forma, né? Então, você vai estender aquelas características, você pode ter atributos específicos e métodos específicos seus aqui, como vocês podem ver, como descontas, o desgastos extras e o desadicional. Mas aqui para baixo, você vai ter as características que são daquela superclasse, né? Daquela classe de onde ele está herdando, né? Que é um ancestral dele com as características dele. Então, você chama aqui esse construtor que vai chamar essa outra classe, que é a superclasse, que passa as suas características. Né? E aí, nas próximas aulas, na aula de quarta e na aula de quinta, nós vamos entrar em alguns exemplos de implementação disso. Né? Então, aqui a ideia é só que vocês peguem o conceito, né? Então, da possibilidade de você herdar atributos de classes superiores e poder reaproveitá-los e não precisar reimplementá-los dessa forma. Então, mais nas próximas aulas, a gente vai conseguir, através de uma lista de exercícios, de alguns exemplos que os meninos vão passar, que vocês implementem isso e entendam isso na prática efetiva, né? Então, não vamos entrar aqui no mérito da implementação em si, mas sim do entendimento, né, de que existe essa possibilidade da herança, onde você pode, quanto mais alto, maior vai ser a abstração, quanto mais baixo, mais específico vai ser, e que você vai, no caso, quando mais, você vai poder herdar características desses ascendentes, de quem está para cima, né? Então, embaixo você vai podendo colocar os seus específicos. Uma subclasse herda os atributos, operações e relacionamentos de seu pai, que seria a classe que está acima, né? E essa subclasse pode adicionar atributos, operações e relacionamentos também, né? Então, assim como a subclasse pode ter seus próprios atributos, operações e relacionamentos, ela vai herdar as classes da classe superior, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos de herança, né? A herança simples, nesse primeiro aqui a gente pode ver. Nós temos a classe pessoa, que tem os atributos nome, RG, CPF, endereço. E nós vamos ter uma classe funcionário, que vai ser uma subclasse dessa superclasse pessoa aqui. Além de ter nomes, RG, CPF, endereço, ele também possui algumas outras características, como a função, data de admissão e salário. Vejam que salário não necessariamente está ligado à pessoa, e sim a funcionário, porque todo funcionário é uma pessoa, mas nem toda pessoa vai ser um funcionário contratado. Então, essas características elas vão ser apenas dos funcionários, assim como da pessoa é uma característica geral. Todo mundo tem um nome, um RG, um CPF e um endereço, né? Mesmo que não seja fixo. Então, aqui nós temos duas subclasses que herdam de características de uma superclasse. Né? Então, nós temos essas duas classes menores, que estão abaixo, que herdam características de uma mesma classe. Né? Então, ainda a pessoa como nome, RG, CPF, endereço, e nós temos duas classes, em que são duas subclasses, a classe funcionário e a classe cliente. A classe funcionário ainda possui as mesmas características, função, data de emissão e salário, e a classe cliente, que também é uma pessoa, herda características como limite de crédito e preferências. Vejam que eles não têm as mesmas características de funcionário, eles não possuem os mesmos atributos, e sim só de quem está acima dele, no caso, pessoa. Tranquilo, então, até aqui? Alguma dúvida no exemplo? Acredito que sim, né? Então, vamos continuar. Aqui, por exemplo, nós temos uma herança tripla, né? A pessoa, mesma ideia, ainda possui duas subclasses, funcionário e cliente, que possuem características entre si, certo? E essa classe é funcionário-cliente, que ele é funcionário e cliente ao mesmo tempo. Então, ele vai ter características como da função, data de emissão, salário, limite de crédito e preferências, e ele vai herdar isso, né, também daqui de pessoa, nome, RG, CPF, endereço. E ele vai ter uma característica específica, o desconto especial por ele ser funcionário, né?
Então, existem algumas instituições em que o funcionário ele pode comprar as coisas com determinado desconto, que no caso é aqui, né? Porque ele também é funcionário e vai ser cliente ao mesmo tempo. Então, ele vai herdar características de duas classes superiores que herdam de uma dessa superclasse pessoa aqui. Legal? Então, essa possibilidade de você ter várias estruturas, né, ela lhe possibilita visualizar o domínio e a complexidade do problema em estudo, né? Então, a gente vai ver que existe uma generalização, quanto mais para cima, mais a gente está generalizando, né? Pessoa é a classe mais geral, né? Assim como o funcionário é um pouco mais específico, mas nem tanto, né, mas nem tão específico, como o funcionário cliente, sim, é bem mais específico, né? Então, quanto mais para cima, mais geral, você está generalizando, e quanto mais para baixo, você está especializando, né? Você está fazendo mais você está tendo características mais específicas. Então, tem uma parte aqui que é o todo, que é conjunto, que atende para todo mundo, e tem outras partes que são específicas, né? Que são partes dele. Essa generalização e essa especialização, elas vão ser um relacionamento entre um elemento genérico e outro mais específico, né? Também chamado de herança. Um objeto da classe filha herda todas as características da classe pai, por exemplo, né? Então, isso aqui já está repetitivo, então eu vou pular aqui. Então, aqui nós temos uma superclasse com suas duas características subclasses, né? A generalização e a especialização 1 e 2, né? Nós temos aqui um exemplo de veículos, por exemplo, que veículos pode ser de passeio ou veículos de transporte coletivo, por exemplo. Então, todos são veículos, né? Mas são classes que têm características específicas, e no caso, eu teria aqui a superclasse veículos, que seria a sua maior, né? Aqui nós temos, por exemplo, aviões, pode ser militar jato, militar hélice, civil jato ou civil hélice. Novamente, tem uma classe aqui mais geral, generaliza as coisas, e outras classes que são mais específicas, com características específicas, né? Então, você pode ter uma para várias, sem nenhum tipo de problema. Aí você pode agregar e compor, por exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, você pode fazer o conceito de agregação e decomposição desses objetos. Aqui você poderia ter um exemplo todo, né? E aí você quebrar isso como partes, né? Vai ser a parte 1, a parte 2 e assim vai até a parte N. Não sei se eles podem chegar a botar um exemplo aqui. Mas, por exemplo, você poderia ter uma classe que tem uma estrutura muito maior e você poderia pegar uma parte dela apenas que fosse interessante para o estudo, né? Então, essa parte 1 seria uma especialização desse todo como um conjunto, né? Ou, sei lá, todo pegar uma matriz e pegar só a diagonal principal, ou só a parte superior ou inferior. Então, você vai dividir isso em partes, né? Isso possibilita que você decomponha o problema ou agregue o problema de acordo com a sua necessidade. E nas próximas aulas vamos ter mais alguns exemplos em relação a isso. Então, beleza. Então, aqui a gente termina o conceito de herança. Aqui dentro de herança, alguém tem alguma dúvida? Queira tratar sobre isso? Algum problema? Beleza. Então, vamos continuar então, né? O próximo conceito importante é o conceito de polimorfismo, né? É um conceito extremamente interessante, né? Que é a habilidade de esconder diferentes implementações através de uma única interface, né? Você criar níveis de abstração e com isso você fazer o reuso do código e do seu comportamento, né? Mas acho que mais para frente eu botei um outro conceito que é mais interessante, né? Então, é a capacidade de tipos mais abstratos representarem comportamentos de tipos mais específicos, e consiste na possibilidade de uma referência a um objeto de uma classe possa se conectar também com objetos de classes descendentes desta, né? Mas eu acho que... tá aqui. Esse aqui eu entendi melhor, né? Então, o polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação, assinatura, mas comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, usando, para tanto, uma referência a um objeto do tipo da superclasse, né? Então, com esse conceito eu consegui pelo menos entender um pouco melhor, né? Então, o que é a ideia aqui do polimorfismo? A ideia do polimorfismo é que você possa herdar esses métodos das classes superiores, só que esse método herdado ele vai ser específico para cada subclasse que vai estar utilizando, né? Então, ele vai permitir, então, que classes pertencentes à mesma linha de herança tenham comportamentos diferentes. Então, eu vou chamar um mesmo método, mas, para mim, ele vai ter um comportamento,
para outra subclasse que está no mesmo nível hierárquico que eu, vai ter um outro comportamento, apesar do nome ser o mesmo, certo? Então, você herda essa característica, mas a implementação dela é diferente para cada tipo de subclasse. Aqui tem um exemplo bem legal, né? Como um jogo de xadrez, por exemplo. No jogo de xadrez, as peças, e agora já está super famoso devido ao seriado do Netflix, né? Então, fica até interessante para quem já assistiu, né? Então, no jogo de xadrez, cada peça se movimenta de um tipo, né? Então, o cavalo anda em L, o peão vai para frente, né? O bispo anda na diagonal, a rainha pode andar em qualquer tipo de, em qualquer direção. Então, cada peça tem um determinado comportamento. Então, se nós fôssemos fazer a implementação dela, você teria que você mover a peça, mas cada peça vai ter um comportamento de movimento diferente. O cavalo, por exemplo, vai andar em L, o bispo vai andar na diagonal. Então, a implementação do método andar, mover a peça, vai ser diferente para cada subclasse a partir dali, da classe xadrez, né? Então, dessa maneira, todos, né, cavalo, peão, bispo, são peças, porém, cada um vai se movimentar de maneira diferente, né? Então, aqui nós temos um exemplo. Se a gente fosse pegar aqui, por exemplo, a implementação, nós teríamos uma aqui, deixa eu pegar aqui o pointer. Então, aqui nós temos o pacote, por exemplo, xadrez, onde ele tem uma classe peça, né? E aí ele vai ter aqui, no caso, o movimento da peça, né? Então, vai ser aqui um método do movimento da peça. E aí ele vai ter implementação para cada um desses. Então, nós vamos ter o peão, por exemplo, que vai estender peça e que ele vai andar para frente. Nós vamos ter o cavalo, por exemplo, que também estende peça, né? Então, ele vai estar herdando as características de peça e ele anda em L. E nós temos aqui o bispo, né, que também estende peça, e que ele anda, na verdade, na diagonal. Então, cada um deles vai ter o seu pedaço de código, que no caso aqui está sendo representado apenas por escrever na tela, né, como comportamento que seria o andar, o mover daquela peça. Então, o peão anda só para frente, o cavalo vai andar em L e o bispo vai andar na diagonal. Mas vejam que quando a gente for chamar esses métodos aqui, por exemplo, todos a gente vai usar o mesmo nome do método, o método mover, porque todos são subclasses de uma classe maior que a classe xadrez, que é a classe peça, desculpa, né? É a classe peça. O que vai acontecer é que cada subclasse vai ter a sua implementação específica, né? Então, vai ser o peão.mover, vai fazer com que ande para frente. O cavalo.mover vai fazer com que ande em L. E o bispo.mover vai fazer que ande na diagonal. Mas vejam que o nome do método é o mesmo. Todos é mover. Mas a implementação é diferente para cada uma das situações das suas subclasses. Beleza? Então, se a gente voltar lá para o conceito, né? O polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes, derivadas de uma mesma superclasse, né, uma classe que está acima, podem invocar métodos que têm a mesma identificação, ou seja, a mesma assinatura, o mesmo nome, a mesma descrição, mas comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, usando para tanto uma referência a um objeto do tipo da superclasse. Então, com isso a gente consegue ver que o encapsulamento possibilita que você não precise recriar a roda de recriar o método, mas especifique para cada tipo de situação. Legal? Beleza? Aqui nós temos um outro exemplo, né? Onde nós temos aqui a classe animal e nós temos a classe cão. Então, a classe animal vai ter aqui, né, o seu método específico aqui, comer, e ele vai escrever na tela animal comendo. E aqui nós temos uma outra classe cão, que estende animal, né? E aí ele vai ter aqui o cão comendo, ou seja, assim, vai ser a especificidade do cão comer de determinado jeito, um passarinho comer de determinado jeito, e assim vai. Então, vai ser uma subclasse que vai herdar esses atributos e métodos, mas no seu é específico, né? Então, na subclasse ele é específico, né? Beleza? Então, sobre polimorfismo, alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida em relação a isso? Beleza. Então, vamos lá. Então, já falamos sobre polimorfismo, já falamos sobre herança. Vamos entrar no último conceito de hoje, que é o encapsulamento, né? Então, vejam que esses dois conceitos que já foram vistos, tanto herança como polimorfismo, eles são extremamente importantes, né? Para diversas situações, né? Quando a gente for entrar na implementação das coisas, a gente vai ver como a sua aplicabilidade facilita a vida da gente, né? E precisar
recriar estruturas complexas todas desde o início. Você pode apenas estendê-las e facilitar assim a implementação. Então, quando a gente for entrar, por exemplo, em estrutura de dados específica na implementação, a gente vai poder criar estruturas que vão ser subclasses de uma estrutura maior, por exemplo. Então, a gente vai poder aplicar esses conceitos que estão todos aqui. Legal, e o encapsulamento? O encapsulamento, ele permite, ele é muito visto, mas não unicamente para isso, como uma questão para a segurança, né? Onde ele esconde a implementação interna da especificação, né? Assim, os clientes conhecem somente a sua interface e os clientes dependem da interface e não da implementação. Então, é uma forma de você esconder a especificidade dali para os clientes que vão estar usando aqueles métodos ou aquelas classes, porque não interessa para eles verem o conteúdo, né, ou alterar alguma coisa do conteúdo. Eles simplesmente são utilizadores daquele serviço, então eles não precisam ter acesso àquele conteúdo que está ali, né. Então, através do encapsulamento, nós podemos ver as classes apenas pelos seus serviços, métodos, que elas devem oferecer para quem as utiliza, mas não precisa você enxergar tudo que está ali dentro daquela classe, né. Não visualizamos de que forma, né, aquele serviço vai ser implementado, mas sim só vamos ter só a prestação do serviço, né. Define um contrato que determina que o mundo exterior pode fazer com objetos daquela classe, né. Então, ele oferece os seguintes tipos de proteção, né? O estado interno de um objeto não pode ser corrompido por um cliente. Então, o cliente não vai poder, por exemplo, mudar um estado, um elemento interno de uma determinada classe, né? As mudanças internas não vão ter impacto nesses clientes, entendeu? Então, qualquer mudança não vai ter impacto a partir dali. Acho que mais para frente tem um exemplo que fica legal de visualizar isso, né? Além disso, ele possui, o uso do encapsulamento investe diversos aspectos que a gente vai ver depois nos exemplos de aplicação, né? Como modificadores de acesso, que eu acho que é o mais fácil de a gente visualizar, onde você pode fazer com que métodos sejam características de visualização, de poderem ser enxergados pelos outros, né? Quando sendo por público, privado, por padrão ou protegido, né? E aí, durante os exercícios, a gente vai brincar com eles, né? Alterar esses acessos, vamos deixar de ser público, transformar em privado, depois de privado, deixar com um padrão, do padrão transformar para protegido, e assim vai. Nós vamos ter alguns métodos específicos de set and get, que vão mudar algumas características internas, e nós vamos ter esses construtores a partir daí. Mas, por enquanto, a ideia aqui é com que você possa, assim, não acessar todo o conteúdo da classe, mas sim só os métodos e, na verdade, nem a implementação daquele método, e sim só o serviço prestado por aquele método, né? Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo legal de enxergar isso, né? Nós temos duas classes aqui, a classe carro e a classe sedã, que vai estender carro, né? Então, sedã vai ser uma subclasse de carro e ela vai estender características dali, né? Então, a classe carro, ela vai ter a marca, o ano e o preço, e a classe sedã vai ter o porta-malas, né? Que nesse caso, esse porta-malas específico, né? Com aquele maiorzinho, é só para os carros sedã. Então, quando a gente aqui é para mostrar, por exemplo, que a implementação ela está formando que seja, nós estamos usando o encapsulamento mostrando que ele é público, né? Vejam que aqui é público porta-malas, né? Então, essa característica dele a gente está tornando a classe aqui em cima pública, por exemplo, né? Então, public class sedã extends carro. Então, o sedã vai estender carro e a gente está tornando essa classe pública. Então, todo mundo que está ali dentro daquele projeto vai conseguir enxergar todos os atributos e os métodos que estão ali, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver na implementação, eles estão todos aqui dentro do mesmo projeto, que aqui a gente consegue aqui instanciar essa classe carro, né? Instancia a classe Civic, que vai ser um sedã, né? Certo? Então, ele vai instanciar a classe sedã, que no caso vai herdar esses atributos de carro, e tu pode passar características aqui, como ano, marca, ano e preço, né? Que eram características daqui da classe carro, certo? E aqui nós temos aqui, por exemplo, mas o Honda Fit, por exemplo, ele não é um carro sedã, certo? Então, ele só vai ter essas características. Já o Civic, ele já é um carro sedã. Então, ele tem características como ano, marca e preço, mas ele tem um porta-malas com o tamanho dele, por exemplo, né? Então, aqui a gente pode ver como apesar de eles estarem em arquivos separados, esse projeto teste carro, por exemplo, aqui essa classe teste carro, ela consegue enxergar tanto os atributos de sedã como de carro, certo? Sem nenhum tipo de problema. Por quê? Porque está público para todo mundo dentro do projeto, certo? A mesma coisa seria se eles tivessem pacotes diferentes, por exemplo. Se tivessem pacotes diferentes, a classe teste carro com a classe carro e sedã, mesmo assim eles conseguem enxergar, né? Porque estão todos aqui dentro do mesmo source, né? Então, como vocês estão todos do mesmo projeto,
Mesmo assim, eles conseguem enxergar, por quê? Porque o atributo está sendo específico, colocado como público, certo? A classe está como pública, então todo mundo que está ali dentro daquele conjunto consegue enxergar. É diferente, por exemplo, do protected, né? Quando a gente define, por exemplo, a classe carro como protegida, né, como protected, com sua ano, marca e preço, e o sedã também protected com porta-malas, né? O que acontece? Se eles estiverem todos dentro do mesmo pacote, certo? Então, todos do mesmo source, eles conseguem enxergar, né? Tanto a classe carro como a classe sedã e a classe teste carro, elas vão conseguir enxergar todas essas características, porque elas estão protegidas dentro do mesmo arquivo, né? Do mesmo conjunto de código, né? Do mesmo projeto. Mas se eu separá-los, por exemplo, esses sources, eu já não consigo. Por quê? Porque ele está protegido, ele tem que fazer parte do mesmo. Então, a classe teste carro não vai conseguir enxergar as características tanto de carro como de sedã, porque eles não estão mais no conjunto de arquivos de origem, certo? Eles vão estar em arquivos separados, em projetos separados, ele não vai conseguir enxergar. Se eu tivesse tornado ele público, eu poderia enxergar, mas no caso eu quis proteger por um determinado motivo. Eu não quero que outros projetos reaproveitem esses meus atributos, esses meus métodos, os meus atributos. Então, o que que eu faço? Então, eu protejo eles e ele fica limitado àquele grupo, certo? Muitas vezes a gente quer tentar, eu vou tentar um determinado conjunto de funções específicas que eu não quero que se estenda para todo mundo que está dentro desse projeto, apenas para esse grupo específico, né? Então, eu posso fazer isso e implementar, certo? Dessa forma, e aí eu separo aquele determinado grupo, né? Eu agrego aquele determinado grupo para fazer aquele determinado conjunto de testes e separando do conjunto maior, beleza? Então, essa é a ideia, né? Então, o encapsulamento, ele possibilita isso, né? Então, ele possibilita que a gente possa ver as classes apenas pelos seus serviços, né? Não vendo como elas implementam, e escondendo aquela complexidade e passando características específicas de proteção para cada um deles. Aqui um outro exemplo, né? Para o programador que não gerencia essa classe, no caso aqui, calcula a média final aluno, né? Aí viria aqui o algoritmo, que viria o algoritmo com os cálculos, etc., que vai retornar a média. Pouco importa quais seriam os cálculos feitos pelo método calcula a média final. Não vai interessar a implementação do código que vai estar ali. Só o que vai interessar é que ele vai ter que passar alguns dados de entrada, que é nota 1 e nota 2, e ele vai ter um retorno que vai ser a média. Então, como ele está implementado, não interessa para aquele cara, né? Ou tu não queres mostrar para aquelas subclasses como é que aquilo é implementado. Tu quer proteger aquilo para que aquilo não seja visto e alterado. O que vai interessar é a prestação do serviço, né? Então, a prestação do serviço vai estar sendo feita, que só vai precisar saber a data de entrada, né? As duas características, que é nota 1 e nota 2, e você vai ter um retorno que seria a média, né? Com isso, tem vários benefícios, como a modularidade, o código independente de outros objetos, facilitando assim a manutenção e diminuindo o seu custo, né? E tu pode ter informações privadas, né? Um objeto tem interface pública que outros objetos podem utilizar. Outros que já são privados e tu pode esconder essa informação de acordo com a tua necessidade, certo? Então, com isso, o encapsulamento possibilita com que você possa tornar mais flexível o teu modelo do projeto, se adaptando às necessidades e realidades de cada projeto. Então, beleza. Deu para entender então o conceito de encapsulamento? Todo mundo conseguiu acompanhar aí? Professor? Diga lá, Pedro. Só uma dúvida. Se a gente não colocar nada dentre aquelas tagzinhas lá de visibilidade do public e o protect, aí Sim. fica alguma coisa por padrão? Fica, tem um padrão, cara. Nas próximas aulas, a gente vai, nos exemplos, a gente vai diferenciar cada uma delas. O público, o privado, o protegido e o padrão. Né? Então, eles têm comportamentos diferentes. E aí, nos exemplos, a gente vai poder enxergar isso, brincar dentro dos projetos e ver que tem características específicas para cada um deles, entendeu? Mas nas próximas aulas a gente vai fazer. A ideia, eu peguei esses dois aqui, que eram dois bem mais fáceis de entender, só para mostrar que o encapsulamento ele pode possibilitar esconder essas características, mas o quanto ele esconde, de quem ele esconde, a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Beleza, entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Acredito que não, né? Então, beleza, pessoal. Hoje a ideia da aula era vir até aqui, né? Mostrar todos esses três conceitos que são conceitos extremamente importantes e interessantes, né? De orientação a objetos. Na aula de quarta e na aula de quinta, a gente vai seguir ainda o planejamento que está tendo e a gente vai entrar na aplicação desses conceitos, né? Então, como eu falei ao Pedro agora, começando de trás para frente, do encapsulamento, então, a gente vai ver a aplicação de cada um desses métodos set, get, das proteções que são possibilitadas, dos construtores que são possibilitados.
Depois a gente vai ver dentro disso ainda o conceito de polimorfismo e herança também. Então, vamos aplicar muitos exemplos disso para entender e vocês vão conseguir enxergar a facilidade com que essa forma de implementação traz. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai encerrando essa parte conceitual hoje. Na quarta-feira a gente volta, amanhã é feriado, né? Então, todo mundo dá uma descansada. E quarta-feira a gente volta para a aplicação desses conceitos na programação. Tranquilo? Então, vou encerrando por aqui. Um abraço. Até quarta-feira, galera. Um abraço. Tchau, tchau.